A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 13, a partir do versículo 10. Eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E a palavra do Senhor diz assim, meu querido e minha querida. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo ensinava, né? Ele ensinava no sábado na sinagoga. E a gente sabe que para os fariseus, né, para aqueles homens da lei que ensinavam a lei, isso era algo ruim, porque eles guardavam o sábado. A lei mandava guardar o sábado, né? Mas Jesus Cristo é o Senhor do sábado. E quando ele veio, ele ensinava a palavra de Deus todos os dias, inclusive no sábado, né? E isso incomodava aquelas pessoas que estavam ali na frente. E a palavra do Senhor diz que veio uma mulher que ela estava possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, né? E aquela mulher estava ali. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Muitas vezes, meu querido e minha querida, tem enfermidades que é espiritual, né? A gente sabe pela palavra de Deus, porque aqui, quem sabe aquela mulher naquele momento, muitos achavam que ela estava com problema de coluna, né? Porque ela estava encurvada, não podia se endireitar. Era a coluna, talvez, que os médicos lhe diziam. Mas Jesus Cristo, quando viu aquela mulher, ele viu que ali era um espírito de enfermidade que estava na vida daquela mulher, que fazia ela viver há 18 anos encurvada, né? E de repente, se você está enfermo nesse momento, busque a orientação do Senhor, porque a gente sabe que todas as doenças o Senhor cura, né? E tem algumas que os medicamentos, a medicina também cura, mas existe algumas que é só Jesus. E aqui a palavra do Senhor diz: vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus viu ela e chamou. E eu creio que Jesus foi ali exatamente para isso, né? Para fazer esse milagre na vida daquela mulher. Porque Jesus conhece o sofrimento daquela mulher. Ele sabia tudo o que ela passava, né? Porque não era 18 dias, nem 18 meses. Eram 18 anos que ela vivia encurvada. Agora imagina como era aquela mulher. Mas mesmo assim, aquela mulher estava ali na sinagoga, né? Estava buscando a Deus. E nos versículos seguintes nós vamos ver por que ela estava buscando ao Senhor, né? O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, desses dias para ser curado e não no sábado. O inimigo nunca vai ficar feliz com a sua bênção, com a sua cura, com a sua libertação, nunca. Aqui, essa mulher foi curada, esse homem, ele não conseguiu reconhecer o milagre, porque a mulher se endireitou, né? Ela era encurvada há 18 anos e ela ficou direito, passou a andar normal, porque foi liberta. Mas esse homem, usado pelo inimigo, ele não se alegrou com a vitória dessa mulher. Ele quis dar uma de santo, de melhor que os outros. E disse à multidão que viesse nos 6 dias da semana e não no sábado, né? Quer dizer, o sábado para ele era mais importante do que a cura de uma mulher, de que o próprio dono do sábado que estava ali, Jesus. E aqui a palavra do Senhor diz: disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento para levar para beber? É uma hipocrisia muito grande, né? E tem pessoas que são assim, hipócritas. Elas fazem as coisas, mas se ela vê alguém fazer, ela aponta. Mas elas fazem os mesmos erros.
E ali Jesus Cristo disse, o jumento de vocês, os bois de vocês, no dia de sábado vocês vão lá e não desprendem para ele beber? Porque não era para fazer, mas eles faziam. E eu não posso libertar essa filha de Abraão? Então, essa mulher era uma serva de Deus, né? Era uma pessoa que servia ao Senhor, mas estava acometida pela uma enfermidade espiritual. E nos dias atuais existem muitas pessoas, não só no mundo, mas também dentro da igreja, muitas vezes enfermas espiritualmente. E Jesus quer libertar. Jesus Cristo, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus quer libertar a sua vida. Se porventura você vive com enfermidade espiritual, o Senhor quer te curar. E aqui diz mais: por que motivo não se devia livrar? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, né? Se eles conseguiam, se eles não tinham o temor de ir lá, já que não era para fazer nada no sábado, mas eles iam lá, davam água aos seus animais. E Jesus disse: eu não posso libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás vem trazendo presa, né? Então, meu querido e minha querida, nós estamos vivendo os últimos dias, né? Os últimos tempos aqui nessa terra. E o inimigo, ele faz de tudo para aprisionar o homem e a mulher. Seja em enfermidade, seja no pecado, seja lá em que for, mas ele quer aprisionar para que as pessoas não consigam enxergar os milagres que Deus tem feito, as maravilhas que Deus tem feito, porque Deus é bom e vale a pena servir a Ele. E se porventura você ainda não tiver aceitado Jesus como Senhor e Salvador, eu vou orar no final aqui para você aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, né? Então, meu querido e minha querida, se esforce para viver a palavra de Deus. Se esforce, porque Jesus está para voltar e Ele quer que você suba com Ele, né? E se porventura você sentiu no seu coração, você está enfermo, precisa de oração, deixa aí nos comentários, né? Para que eu possa orar por você aqui através desse canal. Deixa nos comentários aí se você precisa, deixa o seu nome, deixa a enfermidade que você está doente, porque eu irei orar por você. Meu querido, minha querida, e se porventura você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, eu vou orar agora e você repete comigo, em nome de Jesus. Pai Santo e Justo, em nome de Jesus, nesse momento, nessa hora, eu estou reconhecendo que sou pecador e que preciso do teu perdão. Me perdoa, em nome de Jesus Cristo, me lava com o teu sangue, me purifica de todo o pecado, escreve o meu nome no livro da vida, para que no dia da tua vinda eu suba contigo. Então, se você realmente sentiu no seu coração e fez essa oração, você agora é um servo de Deus, né? Procure uma igreja que viva a palavra para você congregar em nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que se com a tua boca a pessoa confessar Jesus como Senhor, como Salvador, e no coração crer para se cumprir a justiça de Deus, você será salvo. É claro que o primeiro passo é confessar Jesus como Senhor. Reconhecer que você é pecador e que Ele é Senhor da sua vida. E dia por dia a gente vai aceitando Ele, aceitando a palavra dEle, né? Porque aceitar Jesus não é só confessar. Confessar é só o primeiro passo, né? É o primeiro passo que você dá. É confessar Jesus porque você creu na palavra de Deus. E o segundo é você confessar Ele na sua vida todo dia. Porque todo dia precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Como que eu confesso Ele? Me esforçando para viver a palavra dEle. E é assim que a gente vive a palavra do Senhor. E é assim que milhares e milhares irão subir no dia do arrebatamento, né? Então, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus nesse dia.